dia, na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, famílias e amigos, todos sejam abençoados neste dia de hoje, com muita paz, muita alegria, muito amor no coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar aqui uma palavra vinda do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração neste sábado, neste dia de hoje, e que você possa receber de bom agrado ao seu coração, porque é uma palavra de bênção para a sua vida, é uma palavra de reflexão, é uma palavra de mudanças na vida, né, a qual Deus quer abençoar você, né? E Ele abençoa nossas vidas quando nós abrimos nossos corações e deixamos que Ele venha sobre nossas vidas, Ele mude a nossa capacidade, mude o nosso destino, mude a nossa vida. E muitas vezes, o que Deus faz para o melhor para nós, que Ele faz para nós termos uma vida sossegada e abençoada, muitas vezes nós sofremos, sentimos dor, né? E isso nada mais é que uma limpeza. Deus está limpando para fazer algo novo, está limpando, tirando aquilo que muitas vezes nós achávamos que era uma bênção em nossas vidas, e o resultado foi de destruição, tristeza, decepção, frustração e muitas outras coisas que têm acontecido, né, nesta vida, né, sobre esta terra, que você tem visto aí os sinais, né, os sinais que está se cumprindo, a qual Jesus tinha anunciado pela sua palavra. Mas Deus, Ele é Deus que tudo pode, nada é impossível para Ele, e Ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Mas para isso você precisa ouvir a verdade da palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, que às vezes vai doer, mas vai te abençoar, e os frutos vão ser maravilhosos. Amém? Eu quero iniciar esta palavra com uma frase que está na palavra de Deus, que diz assim: o salário do pecado é a morte, o dom gratuito da vida é a graça, né? Então você precisa receber a palavra, mesmo que no momento você se desagrade, no momento você diga, não, mas não é bem assim, né? Não é assim, que a carne vai lutar contra o espírito, não é? A carne vai lutar contra a verdade, mas a verdade, diz a palavra, é a que liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, né? Então, deixe que a verdade penetre o seu coração, revele o que está oculto ao teu coração e na tua mente, para que você possa entender por que acontecem as coisas. Muitas vezes você não faz mal para ninguém, você não deseja o mal para ninguém, mas às vezes nós fazemos mal para nós mesmos, nós fazemos mal, né? E as coisas começam a ir para trás e não acontece nada de frutos bons que você tanto desejava. Amém? Então, o salário do pecado é a morte, né? É a morte. E o dom gratuito da vida é a graça, né? Então, você precisa receber essa graça que vem pela palavra, para que você se liberte e seja curado em nome de Jesus. Essa palavra aqui começa lá em 2 Samuel, capítulo 12, diz no versículo... capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Arrabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, todo rei que era constituído rei na época, como hoje, o compromisso dele é cuidar daquilo que Deus confiou a ele. O compromisso do rei, o compromisso daquela pessoa que tem um chamado, é apenas focar na missão que Deus tem dado para você fazer, né? Seja hoje, um pastor ele tem que estar focado na obra de cuidar das ovelhas, né? E não focar em outras coisas, ele focar naquilo que Deus deu para ele, e assim por diante. Qualquer trabalho, né? Você que é juiz, você tem que focar naquele trabalho que Deus te deu. Advogado é o trabalho de advogado, e assim por diante, você tem que focar nisto. Só que aconteceu um detalhe: nesse tempo aqui, Davi, ele não foi para a guerra, a qual ele tinha sido chamado
para estar na guerra, né? E ele não foi, ele preferiu mandar os obreiros, preferiu mandar os generais, os soldados, né? E aqueles comandantes que eram capacitados a fazer, mas o rei queria paz, ele queria naquele momento descansar, ele queria estar ali, né, tendo um momento a sós, queria ter uma paz tranquila. Só que não era o momento, né? Não era o momento. Porque quando você é chamado para fazer algo, nós temos que focar nisso aí. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E Davi foi o que ele fez, né? Quando ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou, ele já começou ali a lançar uma semente, né? Uma semente que ia gerar pecado, né? Ia gerar pecado. Ele não foi. E diz a palavra no versículo 2, olha só, preste bem atenção, diz assim, ó: e uma tarde Davi levantou-se da cama, né, dormiu até tarde, até meio-dia, até, né, virar o meio-dia, virar amanhã, né, e diz assim, ó: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, a mulher de Urias, o Iatita. Tá? Olha só, quando é que Davi lançou a semente? A semente de algo que ia ser ruim. Foi quando ele não foi para a guerra. Já começou, a semente foi lançada aí, irmãos. A semente foi lançada aí. Quando você deixou de fazer o que Deus mandou você fazer, o compromisso que você tem, você já está lançando uma semente, você já está plantando uma semente. E aqui neste momento diz que ele saiu para dar uma caminhada, e naquele momento ali a semente já começou a germinar, o diabo já começou a trabalhar, né? Porque como se diz no ditado no mundo, cabeça vazia, né, é matéria para o diabo, cabeça vazia é para o diabo usar, né? Então naquele momento ele já começou a se desviar do propósito que Deus deu para ele, né? Naquele momento ele se desviou, ele viu uma mulher, né? E hoje essa mulher Betseba, ela representa muitas coisas para nossas vidas, ela representa muitas coisas, né? É o pecado da prostituição, da jogatina, né? Pessoas às vezes deixam de estar na casa do Senhor, louvando, adorando, para estar num campo de futebol, né? Jogando futebol, e lá o diabo já prepara, né, uma mulher, já prepara umas amizades que não vão te levar a nada, que vão te desviar mais ainda do propósito que Deus já colocou no seu coração. Então hoje é tudo, a interpretação para os dias de hoje não é só Betseba. Betseba representa todo tipo de tentação, todo tipo de coisas que vão te atrair, vão te afastar da presença do Senhor. Então, preste bem atenção. Se Deus te deu um chamado, foque naquilo. Se Deus te deu um compromisso, foque naquilo que Deus tem te dado para você fazer. Amém? E diz que, mesmo assim, mesmo falando para ele, para ver que a cabeça, o coração já estava cauterizado. Quando ele deixou de ir para a guerra, que ele tinha que estar na guerra, ali ele plantou a semente da maldade. Ali ele já plantou a semente, como dizer assim, é como eu falo às vezes para Vicky, faz, e ela diz, eu não quero, e não faço. Então ali já começou uma semente que, se não for tratada, vai começar a dar frutos malignos. E foi o que Davi fez. Deus mandou, ele não quis ir. E ali naquele momento, quando ele começou a fazer o que ele queria, a vontade dele, o diabo começou a germinar aquela semente que foi plantada no coração dele e na mente dele, né? E essa semente, ela é tão cauterizante, ela cauteriza, que mesmo assim ele perguntou quem era aquela mulher. E quem respondeu para ele falou: é mulher de Urias, ela tem um dono, ela é casada, ela tem uma responsabilidade. A semente já estava no Davi, já estava no coração, já estava na mente. Não tem o que fale para ele que ele vai pensar, ele vai querer fazer o que quer, e pronto, final. Falaram para ele, anunciaram para ele, é esposa de Urias, é teu comandante, de confiança de ti. Ele não entrou, não quis nem saber, porque já estava a semente lá dentro, né? Ele deixou de ir da guerra, deixou de olhar para Jesus, deixou de olhar para Deus, deixou de olhar para os mandamentos, deixou de olhar para o propósito de Deus, e ali o diabo começou a germinar a semente que ele mesmo plantou em si, né? E ali você pode ler a Bíblia, diz que ele pegou a mulher de Urias, teve um caso com ela ficou grávida, e ali
Davi, querendo tapar o pecado, chamou Urias, né? Pediu para que Urias fosse para casa, tivesse com a mulher dele, que bebesse, aproveitar. Ele quis fazer um monte de coisa, estava tramando algo terrível para cobrir o pecado que ele cometeu. Muitas vezes é assim, né? Nós temos sempre dando desculpas, irmão, sempre dando desculpa, né? Não queremos cumprir a missão que Deus nos deu e nós temos sempre inventando desculpa. O pastor é isto, a igreja é isto, a minha família é isto, esse é aquilo e aqui. Isso aí é uma forma de quê? De manipulação. A semente já está começando a dar os seus frutos malignos, né? E a pessoa já cauterizar, já começa a dar as desculpas e não tem quem fale para esta pessoa que esse caminho que ela está tomando está errado, né? Porque quando a pessoa sai da presença de Deus, sai do compromisso de servir a Deus ou andar conforme Deus quer, significa que Deus já não está mais nessa história, irmão. Deus não está fazendo parte dessa história. Muitas vezes a pessoa diz, Deus é comigo, Deus me ama. Não, Deus te ama, mas isso não significa que Ele se agrade das tuas atitudes, das tuas escolhas. Deus não se agrada. Você está começando a preparar um caminho ruim para você, né? Então ali ele fez um monte de coisa e mesmo assim Urias era uma pessoa de confiança. Ele amava Davi, ele amava a obra que ele fazia, né? Ele jamais ia deixar de cumprir a missão dele por causa da mulher ou por causa disso. Não, ele amava, né? Mesmo assim Davi não foi tocado, ele não se sensibilizou com aquilo, não. Aí chegou a tal ponto, a pessoa chegou a tal ponto da maldade por causa da semente plantada lá no início, que você acha que não é nada, aquilo não é nada, não é bem assim. Pastor, não é bem assim, pastor, né? Vai deixando essa semente, você vai ver o resultado que vai dar, né? Então ele tentou de tudo para manipular o seu pecado, para manipular e para esconder o pecado, não adiantou. E aí ele tomou uma atitude, né, cruel, uma atitude que não tinha mais solução. O que ele fez? Planejou a morte de Urias, né? Ele acabou mandando matar Urias para cobrir o seu pecado. Meu Deus, quantas vezes você mata a fé de alguém por cobrir o seu pecado? Quantas vezes você desanima alguém por causa do seu pecado? Quantas vezes um pai, uma mãe ou um pastor chora por você por causa que você quer cobrir o seu pecado, né? Você tenta matar, né? Você não consegue manipular, você não consegue fazer como você quer e você depois tenta matar a fé das pessoas, tirar a pessoa da presença de Deus, matando ela porque você não conseguiu esconder o seu pecado, né? E o que acontece? Ele acabou mandando matar Urias. E Urias morreu. Ali lascou tudo, irmão, porque ali nasceu porque a palavra de Deus diz que o pecado de Davi gerou uma criança. O pecado de Davi com Betseba gerou uma criança. E o pecado era de Davi, nem era de Betseba, porque era uma época que as mulheres, né, tinham que se dobrar para os homens. Se o rei mandava, pronto, tinha que obedecer. O pecado era só de Davi, né? E ali ele gerou, o pecado dele gerou uma criança. O que eu quero dizer para você nesses dias de hoje é que o seu pecado vai gerar pecados. Pecados sobre pecado. Abismo chamando outro abismo. E ali diz a palavra de Deus que chegou o profeta, chegou um pastor, né, a qual hoje em dia é muito complicado hoje, né? Pastores hoje já não querem mais pregar a verdade, não querem olhar nos olhos da pessoa e denunciar o pecado da pessoa, não, né, pela palavra, mas nem pela palavra não querem mais se ficarem de mal com as pessoas, isso e aquilo, né? Natan chegou com toda a sabedoria, né, usado por Deus pela palavra e fez uma parábola, né? Contou uma parábola ali, né, para Davi sobre o pecado de um homem que tinha tomado a ovelha de outro homem lá, e Davi diz que se indignou lá, mas quem é esse homem? Merece a morte quem fez isso. E Natan disse assim, mas esse homem é tu, Davi. Esse homem é tu tomaste a mulher de Urias, né? Tu tendo um monte de mulheres, fosse tomar a única mulher do homem e ainda mataste ele, mandaste matar ele, né? E Davi naquele momento sentiu a mão de Deus sobre ele. Ali ele começou a buscar arrependimento, diz a palavra. Ali ele começou a buscar o arrependimento. Meu Deus, olha o que ele diz, palavra, irmãos. Olha só o que ele diz assim, olha, Davi diz assim, Davi falando para Natan naquele momento diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, glória a Deus, isso. Agora lá no capítulo 12, veja só o capítulo 12, diz assim, no versículo 13, diz assim, então Davi
disse a Natã. Natã era o profeta que denunciou o pecado dele. Nós, pastores, temos que denunciar o pecado. Amém? Não temos que passar mão na cabeça de ninguém. Se você está no erro, tá? E nós somos os pastores que Deus levantou, é para denunciar o pecado, para que você venha se arrepender e Deus poder trabalhar na sua vida, para que você fuja da ira de Deus, para que você venha se livrar da ira dele, do grande juízo que vai vir. Amém? Deus é amor, Deus te ama, mas um dia esse amor vai se tornar ira, né? E a justiça, que é Jesus, vai se tornar juízo, é a sentença. Então não há, irmãos. Temos que pregar a verdade, doa quem doa, né? Recebe quem recebe, e temos que continuar pregando. E aí o que Davi disse? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado. Porque Davi se arrependeu, buscou a Deus. Deus perdoou o teu pecado. Mas olha só um detalhe. Diz assim, perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ele estava dizendo assim, tu não vai para o inferno. Deus te perdoou, tu continua ainda sendo salvo, tu tá ainda na lista, o teu nome ainda está no livro da vida, ainda estás a salvação, tu está a salvo ainda. Né? Mas ele disse algo interessante para nós hoje aqui. Diz assim, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, porque Davi insultou a Deus, insultou ao Espírito Santo, praticando a imoralidade, né, a traição, o assassinato, né? Ele insultou a presença do Senhor. E diz assim, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. A criança que estava no ventre de Betseba, que foi plantado pelo pecado de Davi, essa criança vai morrer. Disse Natã, o profeta falou para Davi, essa criança que tu gerou, que tu plantou através do pecado, ela vai morrer. Essa criança, irmãos, é uma interpretação. Você que não entende ainda a Bíblia, você diz assim, mas que Deus é esse que vai matar esta criança? Não, esta criança é o pecado que está ao nosso redor, que nós plantamos. É o pecado que nós plantamos uma semente e nós não reconhecemos que aquela semente estava errada, que aquela semente não era de Deus, nós não reconhecemos. Então aquela semente é o próprio mal hoje impregnado em nossas vidas, né? Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Né? Essa semente gerou essa criança aqui representa o pecado que você hoje vive. É o pecado que você vive, que a tua mente cauterizada, ela está dizendo assim, meu Deus, que benção, pá, Deus me abençoou, como assim me abençoou? Porque assim, eu tô namorando uma pessoa, pá, é uma benção na minha vida, tá, e essa pessoa como é que é? Ela teve um relacionamento, não deu certo, e isso e aquilo, eu tô vivendo com aquela pessoa, né, e pá, assim, um dia nós vamos nos casar, nós temos um filho assim, nós temos assim, eu faço isso. Tudo pecado, são crianças que foram produzidas pelo pecado, irmãos. Foram produzidas, esta criança que a palavra nos mostra aqui se chama pecado, não é uma criança que você olha, não, é o pecado que foi gerado, irmão. É um pecado que está gerado na sua vida e que você sabe que foi através do pecado, de um propósito errado, não é? uma trama, não é? Uma traição, um adultério, fornicação, né? Mentiras, enganos, né? Corrupção, tudo isso é uma criança, né? Que é pecado, que foi gerado pelas tuas escolhas, né? Por tu não ter ouvido a palavra de Deus, tu tomou outras direções. Essa criança não é uma criança que você vê, essa criança é um pecado, irmãos, que você carrega, e que ao mesmo tempo que você está sentindo prazer, ao mesmo tempo o teu coração está oprimido, porque lá no fundo a tua alma está dizendo, isso aí não é de Deus, isso não veio de Deus, isso aí foi de uma semente que eu plantei, foi uma escolha errada que eu fiz. A tua alma está gritando por isso aí. A tua alma está denunciando esse pecado, que os teus olhos e a tua mente está dizendo que é gostoso, que é bom, que é delicioso, isto e aquilo, mas a tua alma, lá no fundo, você sabe o que o pastor está falando aqui. Lá no fundo a tua alma está perturbada, está aflita, está sendo esmagada pela culpa do pecado, pela culpa da plantação. E que mais diz a palavra? Diz assim, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, né? Aí Natã entregou a profecia, entregou, né, a Davi o que ia acontecer e foi embora. Bom, a partir de agora eu lavo minhas mãos, agora é tu e Deus.
né? E diz que hoje você foi, quando essa criança adoeceu. A criança que a palavra está dizendo aqui, não é uma criança, irmãos, que você vê, que você sente pena, como às vezes a gente vai no hospital ver uma criança lá entubada. Não se refere a essa criança. Ele está se referindo a um pecado, pecados que foi gerado. Essa criança aqui não é uma criança corporal, é o pecado que foi gerado. É o salário que você pagou por esse pecado. É o pecado que está te matando. É o pecado que está tirando a tua santidade. É o pecado que está tirando a tua paz. É o pecado que está tirando a tua alegria, te tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa vazia, uma pessoa solitária. É o pecado que você gerou e está abraçando. Só que aqui, diz a palavra, por Davi ter se arrependido, por Davi buscar a Deus, por Davi deixar que Deus começasse a trabalhar, Deus entrou com providência. Aos olhos da carne, pela nossa mente cauterizada, meu Deus, que Deus mau esse? Não, ele não está matando uma criança, ele está matando um pecado que você plantou e gerou, ele está matando o pecado da sua vida. E olha só o que Davi fazia, olha só o que muitos de nós, às vezes até dentro de uma igreja a gente faz. Né? A gente tem uma semana de pecados, de erros, a gente anda abraçado no pecado, aceitando o pecado, aceitando as escolhas. Olha o que Davi faz, olha o que Davi estava fazendo, o que muitas vezes nós tentamos fazer dentro de uma igreja, ou até na sua própria casa, onde você estiver. Olha só, Davi diz assim, né? Diz assim, ó, e Davi implorou a Deus, estava orando, em favor da criança. Olha só, isso aqui, ó, bem como religioso, olha aqui, ó, bem como religioso. O religioso, ele faz tudo isso aqui, mas a vida é sempre numa vida desgraçada. Olha só, ele jejuou, e entrando na casa, que casa? Na casa, passou a noite deitado. Que casa que ele entrou? No templo, na casa de oração, no lugar onde estava, né, a presença de Deus, tá? Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, prostrado, irmãos, prostrado, buscando a Deus, jejuando e prostrando a Deus, jejuando e prostrando a Deus, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Mas mesmo assim, Deus conhecia aquela situação. E diz assim, ó, e os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou, né? Ele focou em buscar Deus. Ele focou a Deus, buscou a presença de Deus, jejuava, não faltava culto nenhum, não faltava às igrejas. Você pode ir todo domingo na igreja, fazer propósito, você pode fazer propósito. Hoje os pastores só querem fazer propósito, todo fim de semana tem um propósito disso, aquilo, mas só que tem certas coisas na sua vida, é só você e Deus, irmãos, é só você e Deus, a sua atitude, a sua mudança, o seu arrependimento, é você buscar em Deus o arrependimento. E diz que ele buscou, ele foi para a igreja, ele foi buscar Deus. 7 dias depois a criança morreu. Mesmo Davi jejuando, mesmo Davi fazendo isso, mesmo Davi fazendo aquilo, a criança morreu. Pobre criança, sim, pela letra era uma criança, mas o Espírito Santo hoje nos revela a mim e a você no seu coração, essa criança era o pecado, irmão. O pecado tem vida, e se Deus não matar esse pecado, é o pecado que vai matar você. Meu Deus, olha o que eu estou dizendo. Se Deus não matar esse pecado da tua vida, Ele não arrancar esse pecado da sua vida, vai chegar um momento, uma hora, o pecado vai te matar. É o pecado que vai destruir a tua família, o teu casamento, os teus filhos e tudo que você tem. O pecado vai matar você se Deus não entrar com providência e não matar esse pecado. Esta criança, na letra, era uma criança, mas pelo Espírito Santo hoje sendo revelado pela palavra de Deus, essa criança é o pecado que você gerou pelas suas escolhas e pela sua forma de viver, ao rejeitar estar na guerra, ao rejeitar em obedecer a Deus, em rejeitar andar nos caminhos de Deus, e você ali plantou a semente, e essa semente deu fruto, só que deu um fruto de malignidade, de morte e de pecado. Amém? E aí o que aconteceu? Né? Morreu a criança. Ele poderá cometer alguma loucura, né? Aqui eles estavam apavorados, meu Deus, eles estavam com medo de contar para Davi, meu Deus, se nós contar para Davi que a criança morreu, ele vai fazer alguma loucura. Eles estavam com medo, mas Davi, assim como nós, hoje, nós temos, você que está ouvindo uma palavra dessa, você tem que ser consciente, irmãos, porque Davi se arrependeu e ele começou a ter consciência de alguém que estava querendo mudança, que estava querendo uma transformação. Então tem coisas na sua vida que vai acontecer, que vai balançar você, vai balançar os que estão no lado. As pessoas vão olhar, meu Deus, como é que o pastor consegue viver assim, né? Passando por isso, por aquilo, como é que ele
ela é sempre alegre, como diz uma obreira para mim. Eu não sei como é que o senhor consegue ser tão feliz assim. Você sabe do que Deus é capaz de fazer. Então você, ao mesmo tempo, o Espírito Santo te dá aquela alegria. Né? E diz que quando Davi soube que a criança tinha morrido, olha o que Davi fez. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Né? Então ele viu, ele percebeu, ele entendeu que aquela criança, né, ela fazia parte de algo que ele fez errado. E não tinha mais. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu entreguei a minha vida, se eu entreguei as minhas causas para Jesus, então eu tenho que aprender a descansar, porque tem coisas na minha vida que Deus vai matar, Deus vai tirar do meio de nós, Deus vai tirar da minha vida, algo que eu plantei achando que tinha sido uma direção de Deus, mas foi a minha consciência, foi o meu querer, foi a minha soberba, foi o meu orgulho, eu causei, eu plantei aquilo ali, e quando eu me arrependo, eu vou ter uma consciência nova, renovada. Então vai ter coisas que vai acontecer que os olhos dos outros vão dizer, meu Deus, pobre do pastor, mas o pastor vai dizer assim, não, foi algo que eu plantei, Deus está tirando agora do meu meio, é Deus tirando, eu posso até chorar, mas eu sei que é Ele que está limpando, é Ele que está limpando a eira, é Ele que está limpando as árvores, é Ele que está limpando meu coração, é Ele que está limpando, Ele está limpando a minha alma, Ele está arrancando o pecado do meio da minha vida, Ele está arrancando. Olha só que tremendo essa palavra, né? E aí diz que os conselheiros foram lá perguntar para ele, mas enquanto a criança estava viva, os conselheiros estavam dizendo assim, enquanto o pecado estava vivo, tu estava jejuando e estava orando, e agora que o pecado morreu, o pecado foi arrancado do meio de Davi. O pecado foi arrancado. Talvez seja cruel para você que ainda não tem o Espírito Santo revelando isso para você. Talvez seja cruel. Como é que o pastor vai dizer que a criança, pobre da criança, não, era pecado. A criança foi o fruto de uma semente que Davi plantou quando deixou de ir para a guerra. E deu o fruto. Amém? Então eu não sei, irmãos. Eu não sei da sua vida, nem sei com quem eu estou falando aqui. Mas eu só sei, deixa Deus arrancar esse pecado do seu meio. Deixa Deus arrancar esse pecado, que mesmo esse pecado, você achando que é prazeroso, que é bom e que foi trabalhoso para conquistar, mas não veio de Deus, vai te matar, esse pecado vai te matar, esse pecado vai te matar, vai destruir a família que está ao teu redor. Deixa Deus arrancar esse pecado do seu meio, não importa o que seja. Não importa que seja um relacionamento, um relacionamento que você sabe que não veio de Deus, mas veio da tua carne, veio da tua vontade, do teu desejo, deixa Deus arrancar. Uma doença, uma enfermidade que foi causada por uma culpa, deixa Deus arrancar. Seja o que for, é para você essa palavra. Você que está passando por isso, você que deixou de plantar as coisas boas para plantar uma semente podre, né? Uma semente de frutos malignos. Né? Então deixe Deus trabalhar. Deus trabalha da forma dele. Amém? E aí depois você pode continuar lendo e você vai ver, Deus perdoou, limpou Davi, mesmo assim por causa do pecado de Davi, gerou muitos problemas. Tudo que ele plantou, ele colheu depois, né? Através dos outros filhos lá. Mas aqui, Deus limpou Davi e Davi estava na presença de Deus novamente, salvo. Então, irmãos, como diz uma pastora, uma missionária, né, o maior milagre não é a cura de um câncer, o maior milagre não é a cura da diabetes, não é a cura de uma enfermidade, uma restauração da família, não é isso. O maior milagre é a salvação eterna das almas. Davi, ele se preocupou com a sua alma, ele não queria, ele mesmo diz, eu entrego a minha coroa, eu entrego a roupa de rei, eu entrego tudo, a minha família, amigos, eu entrego tudo, mas o que eu não quero perder é a tua presença, Espírito Santo. Eu não quero perder a sua presença, eu quero ter a sua presença. Então perca tudo nesta terra, mas não perca a presença de Deus dentro do seu coração. Não perca a presença do Espírito Santo dentro da sua vida, que Ele é o selo da sua salvação. Amém? Irmãos, essa é a palavra de Deus. Foi cumprida, achei que ia ser curta, mas o Espírito Santo está falando, está se revelando nesses últimos dias cada vez mais, com mais poder e com mais autoridade sobre a tua vida, para te mostrar o caminho, para te arrancar do pecado, para te dar vestes novas para a salvação eterna, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, que Deus te alcance, que
Que o Espírito Santo entre na tua vida e mude a tua história, mude os seus caminhos, restaure a sua vida e te conceda a salvação eterna, te conceda o teu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo e feliz fim de semana, em nome de Jesus.